Olá, todo mundo, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um evento desses da Amatra 1, promovido pela Diretoria Cultural, hoje para debater o filme A Que Horas Ela Volta, que é um filme muito interessante, que trata da vida de uma empregada doméstica e, enfim, não vou adiantar muito o que a gente vai falar hoje, não. Eu estou esperando a nossa convidada chegar, ela não entrou ainda, mas eu queria agradecer o convite da Diretoria Cultural para estar aqui hoje, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que eu acho tão interessante, que é as relações de trabalho, as relações domésticas, a discriminação, enfim, a divisão sexual e racial do trabalho. São tantas coisas interessantes que a gente pode falar a partir do filme. E também para mostrar um pouco da importância da gente analisar essa ferramenta que é o cinema e que é a arte para debater o direito. O cinema e a arte, elas permitem que a gente amplie o modo como a gente vê a sociedade, a forma como a gente pensa as coisas. É uma forma não só da gente se ver, mas também da gente perceber coisas que nos são invisíveis. E em temática de discriminação, isso é importantíssimo. Bom, a gente está aqui com a nossa convidada de hoje, que é a professora Gisele Stadini. Estamos aguardando a entrada dela. A professora Gisele é a professora da PUC Rio e chegou a professora. Professora, preciso que a senhora vire seu celular para ficar na vertical. Ah, tá. Tá aí. Espera aí um Tudo bem? instantinho que eu tô com o som. Só um minutinho. Porque eu tô com o fone e o fone segura embaixo. E aí ele não deixa... Deixa eu tentar. Eu não sabia que eu precisava ficar com o fone em pé. Só um minuto. Aham. Enquanto isso, eu vou falando com o pessoal. Isso. O filme de Hoje, hoje é... deixa eu Pode dar um falar. alô para as pessoas que estão aí, tudo bem? Vocês me perdoem aí essa dificuldade, mas eu vou conseguir me arrumar aqui. Enquanto isso, a Bárbara fala um pouquinho. O filme de hoje é o filme A Que Horas Ela Volta, é um filme brasileiro da Ana Muliarte. E é um filme que traz a Regina Casé no papel da Val, que é uma empregada doméstica, que é distanciada da sua filha e que sofre, como vou dizer, mudanças na estrutura da sua vida com a chegada da sua filha de volta. Ela trabalha numa casa no Morumbi e, enfim, o filme retrata bem a relação de empregada doméstica e um pouquinho da sociedade brasileira. Eu acho que a gente pode falar muita coisa, né, professora? Com certeza. Eu separei assim, Queridos. inicialmente algumas coisas para falar sobre o filme. E antes de passar a palavra para a professora, eu acho que o que mais me marcou no filme, na verdade, não é nem propriamente a vida da Val, que é a empregada doméstica vivida pela Regina Casé, mas as ausências femininas. Porque se a gente parar para pensar, o título do filme é Que Horas Ela Volta, apesar de todo mundo só falar da Val, a primeira cena traz o filho da patroa, né, que é Bárbara, minha xará, perguntando a que horas ela volta. Então são as ausências femininas que marcam o filme. E essa dificuldade de manter a relação de trabalho com a relação de cuidado com os filhos, tanto da empregada quanto da patroa. Durante todo o filme, a gente percebe esse distanciamento causado pela terceirização, digamos assim, da criação dos filhos. É claro que por motivos bem diferentes, mas ainda assim, eu acho que esse distanciamento traz um pouco de como o tempo do trabalho e o tempo para casa, o tempo para os trabalhos não produtivos, digamos assim, né? Não gosto muito desse termo produtivo e reprodutivo, mas os trabalhos para fora do mercado, o tempo de lazer, como eles se embatem e muitas vezes o tempo do trabalho se sobrepõe aos demais tempos. Mas enfim, vamos por parte. Professora, pode falar suas impressões iniciais do filme para gente? Claro, sem dúvida. Bem, antes de mais nada, deixa eu dar boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Bárbara. Uma Boa alegria tarde. muito grande. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria muito grande falar com vocês da Amatra 1. E especialmente falar sobre esse filme, porque, na verdade, eu acho que é um filme que nos permite pelo menos duas abordagens. Uma abordagem que caminha mais na direção disso que você comentou agora, que é o tema dos afetos, né? O tema da afetividade, o tema da maternidade está ali presente de uma forma muito forte, desde o início até o final do filme. Então, é um filme que nos permite pensar
sobre, digamos, aspectos privados das pessoas. Afetos, relação de maternidade, tudo aquilo que envolve a dimensão, digamos, interna de cada um, né? O filme nos emociona em muitos momentos, e emociona especialmente, eu acho que até mais, as mulheres do que os homens, né? A gente pode também falar sobre as figuras masculinas no filme, né? Elas são figuras muito frágeis, né? Em comparação às figuras femininas. Então, eu acho que tem toda essa dimensão do privado, essa dimensão do afeto, essa dimensão do interno, mas eu acho que o filme também tem uma outra dimensão, que é o fato de que ele nos permite discutir um pouco melhor alguns temas que aqui no Brasil são absolutamente decisivos. O tema da discriminação, o tema da racialização da sociedade, o tema de uma sociedade que, pelo menos desse ponto de vista das empregadas domésticas, ainda tem uma cultura colonial muito forte. Então, todas essas discussões contemporâneas sobre decolonialidade, aqui no Brasil, elas são fundamentais, porque nós nunca discutimos claramente a saída daquele Brasil colônia, e se a gente toma como objeto de referência a empregada doméstica, isso nos permite voltar com muita presença para esse passado que de ausente ou de longínquo não tem nada. Então eu acho o filme interessante por isso, porque a gente pode abordar, eu acho que essa é a grande sacada do filme, porque você tanto pode olhar o filme a partir do ponto de vista dos afetos de cada um dos personagens, e você também pode olhar o filme como uma crítica social e uma crítica às relações sociais no nosso país, né? Então, esses personagens, né? Eu acho que, não sei se eu posso continuar a falar. Pode falar, professora. Os personagens são muito interessantes, né? Eu acho que, tomando aí um pouco essa questão do privado, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer referência no filme é ao fato de que os personagens masculinos são... E aí a gente fala... eu falo deles agora para não falar mais, porque eles não são importantes, né? Os personagens masculinos são pessoas extremamente frágeis, extremamente pouco autônomas, eles carecem inteiramente de autonomia e quase que eles são marcados por um certo comportamento um tanto quanto depressivo, né? O pai da família, né, o marido da Bárbara, que eu agora confesso a você, nem lembro o nome dele, Cláudio. Carlos. O Carlos, ele é um sujeito profundamente deprimido, um homem que não conseguiu sucesso na vida, ele queria ser um artista plástico e ele nunca conseguiu, mas ao mesmo tempo ele tem uma frase no filme que é muito interessante, em que ele diz assim, eu toco a música para o resto da família poder dançar, né? Eu garanto a música para que o resto da família possa dançar. Quando ele diz que o dinheiro que sustenta aquela família, aquela casa bacana no Morumbi, é um dinheiro dele, que ele herdou, né, da sua família, mas não é um resultado, digamos, eu acho que tem um pouco essa tristeza, não é o resultado do seu trabalho, da sua intervenção no mundo. Ele, na verdade, é alguém extremamente deprimido com, enfim, não ter conquistado aquilo que ele gostaria, que era o fato de ser um artista plástico. Ele tem aquele episódio que ele assedia a moça, porque... Mas é um assédio tão frágil, tão pouco importante. Claro que foi um assédio, mas é um assédio suave. Não é? Na verdade, eu acho que menos interessado pela questão sexual, ele estava absolutamente inebriado pela força daquela garota. A força daquela garota em relação à depressão que ele padece o encanta.
Então ele fica muito seduzido, eu acho que muito mais seduzido pela força, pela autonomia, pela autoestima, né, pelo empoderamento daquela menina que vem lá do final do mundo, do que propriamente por um interesse sexual. Né? Ele até pede para ela, né, você casa comigo, mas aquilo eu acho que foi uma alegoria. Na verdade, ele está muito encantado com a força daquela moça. O filho, né, fuma muita maconha. O filho fuma muita maconha, eu não estou fazendo aqui nenhuma avaliação moralista, imagina, sobre isso, mas mostra um rapaz um tanto quanto desconectado do mundo. Né? Eu acho que a maconha ali, que aparece várias vezes, ela mostra uma certa desconexão dele com o mundo, e ele é um garoto... Ele é um garoto que não consegue aquilo que ele pretendia, que era passar no vestibular. Era a única obrigação, digamos, que ele tinha ali na família, fora se divertir, ter seus amigos, é o natural da idade. Mas ele não consegue passar no vestibular, quer dizer, ele não se dedica o suficiente, ele não leva a sério, não importa. Então, ele também não consegue. Então, os homens do filme, eles não conseguem, né? Eles têm essa ideia de não conseguir, né? Se você parar para pensar também, o próprio pai da Jéssica, né, que é a filha da Val, ele aparece quando ele é falado, né, quando ela fala que me livrei daquele traste, e você vê que ele estava, apesar de estar presente também na vida da Jéssica, porque ela tinha contato com o pai, ele não fazia uma presença que trazia muitas significações, né, muito significado para a vida dela. Então também mostra uma personagem mais enfraquecida. Seguindo essa linha aí. É verdade. Ela fala para a mãe, né, que eles já não se falam há algum tempo, e só no final a gente vai mais ou menos deduzir que esse rompimento é por conta do fato dela ter ficado grávida e tido um bebê. Mas realmente ele também, né, você lembrou muito bem, ele é descrito como... A Val diz, eu me livrei daquele traste. Isso, é a frase que ela usa. É a frase que ela usa. E ao mesmo tempo ele está presente na vida dela, porque ela e o seu pai, então eu acho que o pai está lá perto, né? Para está lá. Fisicamente, historicamente, ele está na vida dela. Mas não tem uma presença significativa. E em termos de relações pessoais, das relações de trabalho, assim, já voltando para a área do trabalho, eu pude observar no filme uma certa, não sei se foi impressão minha, mas um certo, como vou dizer... esmorecimento das subjetividades. Vou me explicar melhor. Em várias partes do filme, a Val, apesar de não ser da família, ela goza de certos benefícios ali do lado, sorvete, né, e tal. Então, ela fica com uma subjetividade, às vezes ela se confunde com a família. Por exemplo, no episódio da cocada, ela ganha uma cocada, a cocada é dela, e, no entanto, ela apresenta a cocada como se fosse um presente para a família. Então, assim, ela perde um pouco do que sou eu, o que é dela, o que é o outro, o que é a família, esse filho, o Vabinho é meu filho ou não é meu filho? Ela trata como se fosse filho. O que você acha que existe isso no filme? Qual a importância para a dinâmica da relação de trabalho ali existente? Eu acho que você está muito certa. Isso existe no filme, eu acho que isso é terrível. É terrível que exista isso, né? E lamentavelmente, é o que existe. Por que eu digo que é terrível isso? Ela, quando leva a filha pela primeira vez à casa, ela diz assim, olha aqui o meu quartinho, olha como tudo é arrumadinho, olha a minha televisão. Né? Então, quando ela abre a geladeira, que ela oferece o sorvete para a filha, ela pega uma caixa claramente de sorvete Que Bom, né? Que é o sorvete mais barato, e diz, olha, esse sorvete aqui é o nosso. O outro, né? Que deve ser um sorvete importado qualquer, a embalagem é nitidamente diferente do Que Bom, é o sorvete do Fabinho, né? Do garoto, do menino. Então, há vários sinais, né, de que ela está numa casa, mas que aquela casa não é inteiramente dela. E nem pode ser. Mas, ao mesmo tempo, é. E é essa indefinição que domina e que submete e que leva a uma espécie de servidão voluntária, digamos. Usando aí o título do texto
do Etienne de la Boétie, né? A servidão voluntária. Você voluntariamente se coloca num lugar da servidão, um lugar da diminuição. Então, é por isso que eu acho que, especialmente naquilo que diz respeito ao trabalho doméstico, é muito difícil a gente conseguir separar o tema da relação de trabalho, especialmente nesses casos mais, digamos, tradicionais, em que eu sou nordestina. Quer dizer, eu não sou nordestina, eu nasci no Rio. Mas eu vivi dos 3 aos 21 anos, eu vivi por 17 anos, então todo o meu período de formação, até eu me formei muito jovem, em Direito, eu vivi no Nordeste, em João Pessoa, na Paraíba. Então, não existia, durante a minha vida inteira, não existia essa figura do empregado doméstico que chega de manhã e vai embora no fim da tarde para casa, né? Os empregados domésticos, como no caso da Val, eles sempre moravam na mesma residência onde trabalhavam. Por isso que a Val diz, eu moro no serviço, né? A expressão que ela repete várias vezes no filme eu moro no serviço. Agora, o morar no serviço, ele traz muita confusão, porque ao mesmo tempo em que ela mora no serviço, aquilo não é a casa dela. Por mais que ela acredite que ela é bem tratada. Porque, afinal, ela tem um quarto para ela dorme numa cama, ela tem uma televisão e, vejam só, até sorvete da Que Bom ela tem. Então, esse tipo de relação, né, que a gente não consegue descrever inteiramente como uma relação profissional. Por quê? O filho, né, que a gente percebe, você tocou num outro ponto que é importante, são 2 mães, né, tanto a Bárbara quanto a Val, uma rica, uma pobre, mas 2 mães que, por razões diferentes, terceirizaram a educação dos filhos. A Val deixou a filha dela lá no Nordeste para alguém cuidar, ainda que ela sustentasse essa criança, e a mãe entrega o filho dela aos cuidados da Val para que ela possa construir a carreira profissional dela. Ela parece ser diferente do pai, que tem dinheiro, mas ela parece ser uma pessoa que tem sucesso profissional. No filme, acho que isso fica muito claro. Então, elas são 2 mães que, por razões diferentes, precisaram terceirizar essa função. E a Val exerce essa função maternal em relação ao garoto de uma forma muito significativa no filme. Tanto é que o menino, já grande, né, pequeno, ele deitava no colo dela e perguntava que horas a minha mãe volta, né? Mas ele, grande, ia dormir na cama junto com a Val porque ele estava se sentindo angustiado. Ele não ia procurar a mãe. Quando ele perde o ingresso na universidade, quem o consola e quem o abraça é a Val, não é a mãe. A mãe se ressente naquele momento e diz, né? Por que a Val pode lhe abraçar e eu não? Né? Então, o que eu acho interessante da gente ver nessa questão do empregado que mora no serviço, como a Val assinala tantas vezes, eu acho que isso pode nos remeter em algum momento à nossa cultura escravagista. Né? Eu acho que a figura do empregado doméstico, é claro que a cultura escravagista está profundamente vinculada à figura do negro, né? E a gente não pode perder de vista isso nem um segundo. Mas a Val também não pode ser descrita como uma mulher branca. A filha, sim, é branca, mas a Val não pode ser descrita como uma mulher branca. Ela é parda. Ela é a típica encarnação da empregada nordestina, né? Que, à exceção das baianas, todas as demais, no Nordeste inteiro, elas são pardas. A gente não vai encontrar pessoas negras em profusão, não é, no Nordeste brasileiro. A gente vai encontrar pessoas pardas.
E eu acho que essa cultura que se mantém incólume até o dia de hoje é uma cultura completamente cúmplice de uma discriminação no Brasil. Ela é tão forte que ela mas ao mesmo tempo é paradoxal. Por isso que o racismo no Brasil, lutar contra o racismo e lutar contra a discriminação no Brasil é tão difícil. É muito difícil. Por quê? Porque se você olha o filme, os signos da discriminação que aparecem no filme, eles são relativamente suaves. Quando a Bárbara recebe o presente da Val e nitidamente não gosta do jogo de cafezinho preto e branco e diz assim, legal, vamos guardar para uma grande ocasião. E a Val usa aquele jogo de cafezinho para servir o café numa grande ocasião, que foi a festa da dona da casa. Quer dizer, a dona da casa nitidamente odiou aquele presente e não deixa que ela, né, mostre o presente que ela deu durante a festa. Aquilo foi um ato de discriminação muito nítido, né? A Val leva muito tempo para perceber isso, né? Mas ela percebe, né? Tanto ela percebe que quando ela vai embora, ela leva o jogo de cafezinho. Aquela cena é maravilhosa, né? E ela ainda diz assim, eu roubei. Quando, na verdade, ela necessariamente não roubou, porque ela deu de presente, né? O custo daquele presente foi pago por ela. É quase que uma espécie de indenização que ela leva, né? Aquele jogo de cafezinho tem uma simbologia muito forte, né? A senhora já está advogando pela Val, hein? Não tá eu estou advogando pela Val. Eu jamais poderia ser juíza, gente. Eu sou tão comprometida com certas coisas que eu admiro demais o trabalho de vocês, sem vocês, né? Mas eu jamais poderia ser juíza, né? Eu sou tão comprometida e tão apaixonada que dificilmente eu teria estabilidade emocional, a palavra é essa, para ficar ali, né? A gente aprende a ser apaixonado e ainda assim ser imparcial, dá para ser os dois. Que bom. Mas tomando essa linha aí desse perfil escravagista que a sociedade brasileira tem, eu acho que a gente podia virar um pouquinho também, e o filme talvez trabalhe um pouco, se você se atentar mais, a figura do empregador doméstico. A gente fala muito da empregada, mas a figura do empregador doméstico é uma figura interessante, porque, em geral, ele quer ser um bom empregador. Ele acha que ele é legal. A Bárbara ela deixa a filha ir lá, ela fala que vai estar tudo para a Val e tal. E aí, à medida que o filme vai rolando, é que ela começa a criar restrições, porque a figura da filha já começa a incomodar mais, e aí, no final, ela fala para a filha ir embora. Mas essa figura do empregador doméstico é uma figura interessante porque ele, na cabeça dele, ele é um bom empregador, ele não é escravagista. Isso mostra muito da discriminação, como você falou, que é uma discriminação que é imperceptível aos olhos do agente que discrimina, né? Ele realmente não tem a mínima ideia de que ele atua ali, o que ele acha bom, o que ele acha que é direito, e tudo isso faz parte de uma estrutura que, por si só, já é racista, já é discriminatória quanto à origem, no caso nordestino ali. E a senhora acha que isso fica bem... A senhora não, estou confusa. Você acha que isso fica bem claro no filme ou não? Porque eu acho que a figura do empregador doméstico ela é uma figura muito apagada quando a gente entra nos debates do vínculo de emprego doméstico. E essa falta de profissionalismo também, o fato de ser dado para o empregador ser a família, né, ou uma pessoa da família que, na maioria das vezes, é escolhida aleatoriamente, quem é que pode assinar aquela carteira, assina, mas você não tem realmente a figura do empregador, o responsável pela direção e tal. E essa falta de profissionalismo da relação de emprego doméstico, eu acho que complica ainda mais essas relações que já são precárias por se darem no âmbito ali da família. O que você viu no filme em relação a isso? Bárbara, eu acho o seguinte, mal comparando, eu faço a seguinte pergunta. Qual é a grande diferença que a gente tem? Pode parecer que eu estou sendo muito dura, mas qual é a grande diferença que há entre a minha tia? Eu não tenho tia nenhuma, todas já morreram.
Mas qual é a grande diferença que há entre a minha tia, empregadora doméstica, e a minha tataravó, se é que ela existiu, mas eu também não faço ideia de quem seja nem de onde veio, que era proprietária de escravos domésticos? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Os escravos domésticos eram tratados... É muito difícil você usar o ambiente familiar e isso não significar, de um lado, impedimento para uma relação mais profissional e, do outro lado, isso deixar de representar uma forma de submissão que se estende ou que caminha em direção ao interno do empregado. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando você olha a relação da sinhazinha com as escravas que com ela conviviam, era uma relação harmoniosa, né? Era uma relação harmoniosa. Isso significa que é uma relação que não é passível de violência? Claro que não. Relações profundamente violentas. Agora, quando a Val não consegue dormir no quartinho porque faz muito calor, isso também é uma forma de violência muito forte. São violências diferentes, em mundos diferentes, mas são violências. Então, eu acho que não é que a figura do... Eu não estou aqui equiparando de uma maneira automática a figura do empregador doméstico e a figura da sinhazinha, né, escravocrata. Não é uma adaptação automática, mas são lugares de poder idênticos em mundos diferentes. Por quê? Porque o tema central é trabalhar no interior da casa. Isso afeta tanto a empregada quanto a empregadora. Isso afeta os dois lados. A empregada que assiste os conflitos familiares, a empregada que participa das alegrias e das tristezas daquelas pessoas que vivem naquela casa, naquela residência. Ao mesmo tempo, a patroa que também ajuda a empregada. Quantos de nós já fez isso ou já viu gente fazendo? Você ajuda a empregada porque a chuva derrubou a casa dela. Você não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Mas você paga um aluguel para ela durante 4 meses até que ela erga novamente a casa dela que a chuva carregou. Ou você empresta o dinheiro para ela fazer a reforma. Quer dizer, isso é resultado dessa relação que não é uma relação claramente profissional e que eu acho que um dia precisa acabar nesse país. Mas isso só vai acabar quando o Brasil deixar... Aliás, não é quando o Brasil deixar de ser racista, porque isso e nada é a mesma coisa. É quando o Brasil se tornar um país antirracista. E há uma diferença enorme entre não ser racista e ser antirracista. Então, a gente hoje, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, acho que essa é outra coisa que o filme discute, no final, quando o Val diz assim, vá buscar o meu neto, mas você vai buscar ele de avião, né? Aquela Val empoderada é uma Val que é empoderada porque ela está vivendo uma situação econômica como ela nunca teve antes, confortável. Ela se sente incluída, quer dizer, ela se empodera. O filme, na verdade, é a história do empoderamento de uma mulher. Eu vejo o filme assim. É a história do empoderamento de uma mulher. A cena que mais me emocionou no filme é a cena em que ela mergulha, aliás, ela não mergulha, em que ela entra naquela piscina que está semi-vazia, né? A água dá no joelho. Quando ela entra naquela piscina, ela morou naquela casa mais de 10 anos e ela nunca entrou na piscina. Então, quando ela entra na piscina,
né? E liga para a filha e diz assim: adivinha onde eu estou? Né? É muito bonita essa cena. Aquela cena é maravilhosa. Quer dizer, é quando ela realmente... Agora, aquilo só acontece depois que a menina passa no vestibular. Quando a menina passa no vestibular, aquilo empodera a mãe de uma forma tal que mesmo ela tendo Porque quando ela pede demissão, como é que você entende aquele processo de demissão? Ela consegue alugar uma casa, ela pede demissão, ela diz que ela vai ajudar a filha que vai estudar a sustentar o neto e ela ainda manda a menina ir para o Nordeste buscar a criança de avião. Uhum. Então, é uma mulher que já tinha feito algum pé de meia, já tinha juntado algum dinheiro, mas isso não era suficiente para ela se sentir empoderada. Agora, o sucesso da filha conseguindo uma vaga na faculdade de arquitetura e urbanismo da USP, isso aí empodera ela de uma forma impressionante. E aí ela entra na piscina, né? Eu acho que a filha... pode terminar. Fala. Não, eu acho que a filha traz isso de mostrar para ela que ela não é uma cidadã de segunda categoria, né? Que chega a falar no filme. Um diálogo dela em que ela fala: você acha que é segunda categoria? A Val fala: você se acha melhor que os outros. E aí a filha tem a frase perfeita: eu não me acho melhor que os outros, mas também não me acho pior. Não me acho pior. Então eu acho que isso vem muito dessa mudança de postura em relação ao outro, né? Ela se vê como igual, ela se vê como... Aí ela consegue perceber que o dinheiro que ela tem, que a possibilidade de tempo que ela tem, que o neto e tal, são coisas que ela pode cultivar melhor, que ela pode usar, assim, usar no sentido de ter e usufruir de ser avó, de ter uma filha, de ter uma casinha e tal. Isso é bem interessante também. Agora, de qualquer forma, eu acho que tem um ponto que eu gostaria de voltar, que talvez eu não tenha avançado o suficiente, que é o seguinte... Esse lugar de poder, né? A gente vive numa sociedade, a sociedade brasileira, eu acho que a relação doméstica do empregador e da empregada doméstica, essa relação de trabalho que se processa no âmbito do privado, não é? No âmbito da casa, no âmbito é o lugar, né? Eu estou me lembrando de Habermas agora, é no meio do mundo da vida, no meio dos afetos, não é? Porque a casa da gente é o lugar dos nossos afetos, o lugar das nossas relações privadas. Não há nada de público no interior de uma casa. O espaço público está lá fora, está fora do ambiente, não é? Da nossa casa. Mas esse trabalho doméstico meio que viola esse lugar do privado, porque ele não é uma relação, familiar, porque dentro da casa, em tese, era para existir apenas relações familiares. Ele não é uma relação familiar, mas tampouco é uma relação de trabalho profissional, como é nas outras empresas, nas fábricas, nos escritórios, em qualquer lugar que seja fora da casa. E aí eu acho que isso, de alguma forma, reproduz... E a gente mantém isso muito forte, e eu não sei se vocês lembram, quando aqueles direitos das empregadas domésticas, né, há uma lei, não é, de uns anos atrás, que foi aprovada assegurando direitos à empregada doméstica. 13º, acho que não, já tinha, né? Mas... A lei complementar, 150. É de 2015, isso, não é isso? Exatamente. Né, garantia 8 horas de trabalho diário, coisa que nenhuma empregada doméstica no Brasil tinha, pagamento de hora extra para aquilo que ultrapassasse aqueles horários. Aquela lei, de que ano é? 2015. 2015. Aquela lei, ela trouxe tanto desconforto e tanto debate para a sociedade brasileira, e não foi à toa. Eu não sei se vocês lembram, mas nós passamos meses discutindo se aquilo era certo, se aquilo não era certo, se aquilo seria bom para o Brasil, se não seria. Quantas pessoas eu escutei dizendo que aquilo ali iria atrapalhar de vez as relações entre patrões e empregados dentro das casas.
Quer dizer, nós reagimos muito mal. A sociedade brasileira reagiu muito mal à aprovação daquela legislação. E não foi à toa. Não foi à toa, porque nós temos no Brasil nós estamos numa sociedade tão desigual, tão desigual, tão discriminatória. Nunca houve no país um movimento anticolonização ou um movimento antirracista, ainda que a gente tenha deixado de ser colônia e ainda que a gente tenha abolido a escravidão. Então, para além das relações capitalistas que supõem, né, digamos, essa mais-valia, né, eu nem quero muito entrar nessa discussão, mas que supõem essas relações de submissão, eu acho que no caso do empregado doméstico, essa questão é ainda mais forte. Né? A questão da exploração do trabalho é ainda mais forte. Exatamente porque a gente vive numa sociedade que nunca rompeu com a colonialidade e nunca rompeu com o racismo da escravidão. Enquanto esse país não atravessar, né? Enquanto esse país não romper efetivamente com um passado ou com uma cultura que é cúmplice dessa discriminação, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a não ser nesse lugar de um país que patina, 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 patina e nunca sai, né? Agora, então, que nunca sai desse lugar tão pequeno, né? Porque a verdade, Bárbara, é que a gente vive num país tão grande, tão rico, com uma cultura tão interessante. Nós temos uma cultura muito interessante. Nós temos muitos aspectos da nossa vida que são muito, muito interessantes, da nossa vida, da nossa cultura brasileira, né? A gente tem povo brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem povo brasileiro, né? Hoje eu conheci um rapaz que é negro, mas é neto de um chinês. O pai dele, chinês, casou com uma mulher negra do Pará e ele nasceu negro, mas chinês. Negro com o olhinho relativamente puxado, um pouquinho puxado. Então, nós temos uma cultura, essa cultura de miscigenação, que graças aos céus nos afastou desses episódios de multiculturalismo que a gente assiste por aí, né? Sociedades multiculturais, vários grupinhos, vários guetos que se estranham quase que o tempo inteiro. A gente não. A gente tem um pluralismo cultural muito forte, mas a gente não tem multiculturalismo. Quer ver um exemplo bacana? O patrão come a mesma comida, se habitua à comida que o empregado faz, se o empregado vem de um lugar diferente. Então, meus pais eram cariocas, foram morar no Nordeste. Mas a empregada doméstica, né, as empregadas que eles tiveram ao longo dos anos, não foram muitas, acho que foram umas 3 ou 4. Essas mulheres ensinaram meus pais a ter um outro paladar, a comer outras coisas. Então, foram empregadas domésticas. E fazer isso é um ato de poder, né? Você fazer com que alguém mude inteiramente o seu paladar e se adapte à cultura local. Então, como nós temos várias culturas, a gente tem muito pouca dificuldade de introjetar essas culturas, né? Porque aqui essa coisa da barreira multicultural não existe. O país é tão miscigenado, mas é tão miscigenado, que essas barreiras multiculturais não existem. Agora, paradoxalmente, é profundamente discriminatório e racista. Então, isso é uma coisa muito... Por isso que as pessoas brincam, né? O Brasil não é um país para principiantes, porque é muito difícil. Nos Estados Unidos, por exemplo, em que você tem 10 ou 16% no máximo, em algumas regiões, de população negra, e raramente há miscigenação, quem é um está no cada qual no seu quadrado, a forma de você lutar contra o racismo é muito mais fácil, porque a violência do racismo é muito mais evidente. Ninguém come a comida de ninguém, ninguém dança a dança de ninguém. As coisas são todas muito separadas.
Isso ajuda a que a luta contra a discriminação e contra o racismo seja uma luta muito mais intensa. Então... Pode falar, professora. Não, eu ia falar justamente, ia concordar com a senhora, porque esse apagamento das divisões de raça, assim, como você não consegue definir quem é negro, quem é pardo, quem é preto, quem é branco, as pessoas mesmo não se sentem em nenhuma dessas denominações, elas falam aquele discurso do vamos falar da raça humana, todos somos iguais, ganha muito mais adeptos e faz muito mais sentido na teoria, né? Se você não vivencia aquela distinção, se você não vê que todos somos iguais, mas eu sou tratado diferente, todos somos iguais, mas me olham como se eu fosse ladrão, se você não vive isso, você realmente se enamora por essa ideia de que não, somos todos iguais, a raça humana é que deve prevalecer. Esse negócio de vidas pretas importam, não, todas as vidas importam. Então, acho que esse realmente, como você está falando, desse apagamento, dessa distinção, que tem esse lado bom do pluriculturalismo, mas torna ainda mais difícil a nossa luta porque ela se torna mais invisível ainda. Porque as pessoas... Eu vejo pelos meus amigos essa semana, muitos deles assim, eu não sei se eu sou branco, se eu sou pardo, se eu sou preto. Eu faço parte de um grupo de juízes negros e tem amigos que falam assim, eu posso entrar? Eu sou negro? Eu falo, cara, você que tem que dizer se você é negro. Eu não vou falar para você o que você é, o que você não é. E a gente tem... Então, assim, a gente não tem nem só dificuldade de lutar contra o racismo, a gente tem dificuldade ainda de definir quem nós somos, entendeu? Quem é que faz parte do grupo, quem é que sofre a discriminação, quem não sofre. É realmente um debate muito complexo isso. Como você disse, o Brasil não é para principiantes. Não é para principiantes. Quer dizer, o você não conseguir... Agora, eu acho que tem uma coisa que a Val pode nos inspirar muito, que é essa ideia de que se você quer se comprometer com a violência, você diga que o que importa é a raça humana, né? Dizer isso, o que importa é a raça humana, é se comprometer com a violência. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? É sujar a mão de sangue, é dizer o bacana é a raça humana, o bacana é a meritocracia, porque você não consegue imaginar o que aquela pessoa que você julga tão mal, ela poderia estar muito à frente de você mesmo se tivesse tido as mesmas condições que você teve, né? Para chegar em algum lugar. Ao mesmo tempo, tem pessoas que vêm de um lugar tão carente e que chega lá, e como é que você não vai reconhecer o mérito? Né? Então, é muito difícil, é muito difícil. Agora, tem uma coisa da Val no filme que eu acho que deveria servir um pouco de inspiração para todos nós. No começo do filme, a Val é uma pessoa. No final do filme, a Val é uma outra pessoa completamente diferente. Então, tem uma hora do filme, eu acho que ela está conversando com uma outra empregada. Acho que é Raimunda no pagode, né? No forró, um negócio desse, não é isso? Não, ela está em casa. Acho que é uma empregada, é uma diarista que vai na casa da patroa e faz alguma faxina eventual. E elas estão falando sobre a filha da Val, que já havia chegado, e a Val diz para a outra, mas ela não é humilde, ela não sabe o lugar dela, ela se acha melhor do que os outros. Então, é um certo elogio da humildade, que isso no Brasil, lamentavelmente, a gente também tem, né? Humilde aqui é adjetivo que bacana. É um adjetivo que é como ser bonito, né? Bonito é bom ser bonito, né? Então é bom ser humilde, né? Como se a humildade não tivesse também um componente. Veja-se bem, eu não estou aqui dizendo que o bacana é ser arrogante, por amor de Deus. Mas a humildade, ela não pode ser, como ela é no Brasil, vista como uma coisa intrinsecamente boa, na medida em que essa humildade, ela serve para submeter as pessoas, para impor às pessoas uma certa servidão. Então, humildade não é passividade, né? Oi? Humildade não é submissão com passividade, né? Claro. Tem essa confusão. Então, tem uma confusão enorme. Então, a Val do final do filme, ela chega a ter um sorriso
quase que arrogante, né? Quase que arrogante. Então, eu acho que tem uma outra mensagem no filme que é muito bacana, que é a ideia de que o ser humano é alguém que tem, isso eu pego de um filósofo que me inspira, que tem uma capacidade de crítica, de autocrítica e de reflexão que não é dada a ninguém mais. E que todo e qualquer ser humano, dadas as possibilidades, se as possibilidades forem dadas, ele consegue fazer essa passagem de um lugar para outro. Agora, num país como o nosso, que nunca conseguiu lidar com a violência da exploração, da discriminação, quer dizer, desde que esse país foi descoberto, nós temos um pequeno grupo, que é representado pela Bárbara no filme, que o Estado existe para atender aquelas pessoas. E o resto é entregue à própria sorte. Completamente abandonado. E eu acho interessante quando alguém tenta subverter essa ordem e apropriar de papéis que não são originalmente seus, ele acaba sendo taxado. Vou dar um exemplo no filme. A Val pergunta pro Fabinho o que ele achou da Jéssica. E aí ele fala assim, segura demais. Ou seja, se você é pobre, se você não está naquele círculo que é o dos privilegiados... E você tem que ser humilde. Exatamente. Você é empoderado, você tá sendo demais. Você está fora da caixinha. É isso. Então, eu acho que o filme retrata isso nesse sentido, nessa sutileza do segura demais. E também no fato de você presumir que o filho da empregada doméstica tem que ser também, tem que colaborar como empregado doméstico, tem que fazer serviço doméstico. A todo momento, assim, você vai ajudar sua mãe no trabalho, você vai... Claro. Como se o filho do médico, quando está no consultório, fosse ajudar na consulta médica. Ninguém pensa isso. Mas o da empregada doméstica, você presume que ele vai ajudar a lavar uma louça, enfim, vai fazer alguma coisa na casa, né? Claro. E você falou que a sua cena preferida foi a da piscina, né? Teve alguma outra que... A minha cena preferida foi... Acho que o filme tem muitas cenas preferidas, né? O filme é muito bacana. Eu acho que a minha cena preferida foi a da piscina, sem dúvida nenhuma. É quando ela entra na piscina e liga para a filha para dizer, adivinha onde eu estou. E a minha cena preferida, a segunda cena preferida, é a do final, quando ela abre a sacola. Um sorrisinho. E ela coloca em cima da mesa o presente que ela havia dado à patroa no aniversário e que a patroa havia desdenhado, porque não tinha valorizado, não tinha visto aquilo como uma expressão de afeto. Ela deu um presente como uma expressão de afeto. A patroa definitivamente não gostou do presente, achei tão bonito, mas enfim, né? E ela leva para ela o presente que foi rejeitado, não é? A minha cena preferida foi essa no momento em que ela leva o presente. Eu acho que quando ela leva o presente, ela está dizendo, na verdade, que ela não precisa mais da patroa para dar significado e valorizar as coisas da vida dela, né? Boa. Tanto a filha, que se torna... ganha valor quando passa no vestibular, né? Ganha um valor maior quando passa no vestibular, mas também aquelas xícaras que passam a ser boas independentemente da opinião da patroa. Eu acho que isso é também foi um momento ali de clique dela, né? Que ela se empoderou ali, que ela saiu, que ela deixou de ser parte daquela engrenagem da família e se tornou uma peça autônoma. Uma pessoa autônoma, né? A história do filme é a história de uma mulher que se autonomiza. Os espanhóis têm esse verbo que o português não tem, né? Que é autonomizar, né? É um neologismo aí que a gente inventa, mas na verdade não existe. Mas o filme é a história de uma mulher que ganha autonomia, que deixa de ser uma pessoa completamente submetida a um simbolismo que a diminui. Um simbolismo, uma cultura, né? Um simbolismo. Eu acho que o Brasil está repleto de símbolos, né? E a gente precisa lidar com isso. Por que que a figura de Zumbi dos Palmares, lá no Rio de Janeiro, é que eu estou fora do Rio, lá no Rio de Janeiro, ali na Central, na Presidente Vargas, na Praça 11, por que que a figura de Zumbi é tão criticada? A estátua de Zumbi é tão criticada. Eu nunca vi ninguém criticando estátua de ninguém, né? Mas a estátua de Zumbi é criticada. Todo mundo fala da estátua de Zumbi. Não precisava, é mal feita, não é bonita, não é elegante, ao mesmo tempo em que tem Duque de Caxias, um facínora, um assassino, né? Eu fui umas 2 vezes ao Paraguai e eu realmente, completamente ignorante,
eu não entendia por que é que as pessoas me tratavam mal no momento em que descobriam que eu era brasileira. E o pior é que eu saí de lá sem saber, a primeira vez. Quando cheguei aqui, eu nunca fui tão maltratada num lugar. Que é isso? Ah, Gisele, brasileira, né? Lembra de Duque de Caxias? Claro que não. Nenhum de nós lembra. Por quê? Porque Duque de Caxias é o patrono do exército, é o homem que venceu a Guerra do Paraguai, mas ele foi um facínora que invadiu um país e matou mulheres e crianças sem a menor necessidade. Né? Dizimou uma parte da população do Paraguai. Então, a essa figura a gente não tem um olhar crítico. Né? Por isso que os discursos sobre a decolonialidade são tão importantes. A gente precisa rever esse passado, a gente precisa romper com esse colonialismo, a gente precisa ser antirracista, porque sair da escravidão e em nenhum momento nós nos tornamos antirracistas, né? E aí tem toda a história do país, que, enfim, acho que aqui nem é o lugar, nem a gente tem tempo, mas a Europa conseguiu enfrentar as suas dores, os seus passados autoritários, fazendo grandes processos revolucionários, e a sociedade foi dizendo que tipo de Estado ela queria. Aqui no Brasil é o contrário, é o Estado quem diz para nós que tipo de sociedade ele quer. E é um Estado que pertence a uns poucos. Lamentavelmente, o Estado brasileiro, historicamente, é configurado para 30% ou 40% da sua população. A pandemia agora está nos mostrando isso de uma forma absolutamente evidente. Não é possível que a gente não aproveite, não é, a tragédia que se abate sobre a sociedade brasileira nesse momento para redefinir determinados compromissos políticos, porque sem isso nós não vamos chegar a lugar nenhum, lamentavelmente, com toda a riqueza cultural que esse país possui. Né? Isso é que é o mais triste. E você tocou um ponto central também, que é assim, compromissos políticos. Assim, a gente vê o discurso aí do fora da política como se tivesse alguma possibilidade de não participar dessa arena política. A gente quer resolver as coisas fora da arena política. Claro. Às vezes a gente traz para o judiciário algumas temáticas assim, que não cabe o judiciário decidir. Isso é política. Claro. Então, o pessoal quer fazer diferente. Claro. Você esse discurso contra a política é muito ruim para a sociedade. Isso é a coisa mais autoritária que possa existir no mundo, porque a gente não encontrou nada melhor na vida ainda, né, para gerir a sociedade do que os processos democráticos. Fora dos processos democráticos, as únicas saídas que a gente tem é pela via do autoritarismo. Agora, como sermos democráticos fora da política? Não existe. Isso não existe. Então, a política precisa ser vista... tudo bem, a gente elege mal... Vamos botar todos os brasileiros nas universidades, vamos assegurar inclusão social para a maior parte do povo brasileiro e vamos ver se daqui a 2 ou 3 gerações a gente terá os congressos, as câmaras de vereadores ou as assembleias legislativas que a gente tem hoje. Eu duvido muito. Duvido muito, né? Porque os vendedores de ilusão vão encontrar uma Val empoderada, sabe? Uma Val empoderada, cuja filha vai discutir política com ela porque vai estar na universidade, cujo neto vai ter um destino melhor. Então, a política, ela, para sobreviver, ela precisa de cultura que a regue. Aqui a gente faz o contrário. A gente fala mal da política, criminaliza a política, fala mal dos políticos, como se a gente tivesse grandes alternativas fora da esfera do debate político. A qualidade do debate político não é bom? Certamente que não é. Mas você tem outra alternativa fora essa? Não, não tem. Então, vamos fazer como as democracias consolidadas do mundo, vamos incluir as pessoas no Estado, vamos dar educação, porque as pessoas dizem, eu quero saúde e educação. Da boca para fora. Não quer não, porque quando aparece uma lei
que protege as empregadas domésticas, por exemplo, e impedem que elas trabalhem 14 horas por dia, como acontece na maioria das casas das camadas médias desse país, especialmente se a gente estiver no Nordeste, as pessoas têm pavor a essa legislação. Mas, ao mesmo tempo, dizem, não, eu quero educação. Não quer, não. Querem para Não si querem só, né? educação só para si. Não querem educação se a educação significar que elas vão precisar encontrar outras maneiras de administrar seus espaços privados, as suas casas, ou pagando salários muito altos, que é o que faz a Europa. Quem tem empregada doméstica na Europa paga um salário altíssimo. Se você está disposto a isso, você paga. Agora, organizar um país para que você tenha um sistema de trabalho doméstico quase que equiparado à escravidão do passado, e para isso você precisa não educar. Então, essas 200 e tantas universidades que o Brasil criou nos anos passados, se essas universidades continuarem a existir e continuarem a incorporar, a cada ano nós tivermos 9 milhões de estudantes brasileiros, a cada ano entrando nas universidades públicas, daqui a 25 anos vai ser difícil encontrar uma VAL pela frente. As VALs terão desaparecido, né? Para alegria, serão empoderadas, serão empoderadas, porque os seus filhos serão empoderados. E os seus filhos não estarão mais disponíveis para esse trabalho doméstico, que é, na verdade, uma forma de servidão. Professora, muito obrigada. A gente está esgotando nosso tempo aqui. Queria, em nome da Mata, agradecer a sua presença, a sua colaboração. Foi perfeita a live, foi ótima. Como a senhora falou, não faltou assunto, o filme foi muito bem escolhido. E também agradecer a diretoria cultural da Amatra pela iniciativa e pelo evento, que é formidável. Eu gostei muito desse formato, porque é ótimo poder debater o direito a partir da arte, a partir do cinema. Então, semana que vem tem mais, gente. Muito obrigada. Beijinhos. A arte tchau. salva. Beijinhos. Tchau, tchau. Uhum.